Uma das metáforas que eu achei mais interessante no conto do Machado de Assis, que pode até explicar um pouquinho o enfoque do livro, foi a do pássaro preso. Porque quando José Maria, um dos personagens principais da história, pergunta ao padre o que ele sentiria em voltar para uma nova vida com todos os conhecimentos adquiridos na vida anterior, o padre fala que se sentiria como um pássaro. E José Maria então levanta da cadeira e começa a bater os braços em forma de asa, e com os pés amarrados. E aí, ao analisar essas cenas, percebe-se que, por mais que uma pessoa tenha todo o conhecimento e possa fazer o que quiser, o conhecimento, se você não aproveitar ele pode se tornar uma maldição. E os pés juntos, como se estivessem presos, mostra essa maldição, porque você pode estar livre, mas se você não usar esse livramento, talvez, pode ser assim, você se fica preso, porque você fica com medo de se arriscar. E com isso, você fica um pássaro com as asas as asas que não estão cortadas, mas amarradas, porque você não se arrisca. E ao não se arriscar, você é como se estivesse amaldiçoado, fica preso, batendo as asas, como um pássaro engaiolado. É até interessante que você falou da análise do pássaro, porque já faz uma intersecção muito boa com a religião e a cultura da época. Essa coisa que a igreja tem desde sempre de enaltecer muito o conhecimento, botar a sabedoria como um grande valor. E o Machado de Assis contraria muito esse tipo de pensamento no conto dele, quando ele faz o José ser um fracassado. Ele tem medo de arriscar por causa do tanto de conhecimento que ele acumulou sobre a vida. E a falta de conhecimento e inexperiência faz com que as pessoas arrisquem e amadureçam e vivam. O conhecimento em excesso fez com que fez com que José Maria deixasse de viver por bom tempo. Talvez esse seja o motivo, né, dele ir atrás do padre, do Monsenhor, como uma forma de diabo. Ele vai como forma de vingança até essa entidade religiosa, que é o padre, a religião que prega esses valores, que na realidade só prejudicaram José. Então ele vai atrás do padre na tentativa de matar, de alguma coisa. E tem aquele final do espadas, e só escutam rumores de espadas e pés. O próprio faz referência a isso. Sobre esse final muito, muito chato e confuso. A gente teve várias ideias do que podia ser. A Amanda, ela deu um chute de que as espadas e os pés eram policiais, porque na época era comum usar espadas. A gente também teve a ideia de que esse final era como se ele tivesse visto a maldade nos olhos do padre, como viu na esposa, ou por exemplo, que ele era a encarnação, era uma encarnação do diabo, que foi atrás dessa entidade religiosa, que é o padre, na esperança de fazer uma mudança de valores. Porque a história dele foi essa, né, de muito conhecimento. A história dele é uma antítese sobre essa ideia de sabedoria, é tudo que a gente precisa. A vida dele, toda a vivência dele é o contrário. Então ele foi atrás do padre como forma de vingança. Isso acontece no sótão porque é como se fosse algo místico, algo sonho, algo lúcido. Lúdico, na verdade, lúcido é o contrário, algo lúdico. O livro todo, ele acontece numa sala. A gente não sabe direito onde mas é numa casa, é do Monsenhor. A gente acha que pode ser no sótão, ou numa casa com um andar só. E essa ideia de escadas acima é algo mais fantasioso. Mas o livro acontece nesse lugar, enquanto o tempo é também uma conversa. Mas quando você tá lendo, dá a entender que o tempo é muito viajado. Tem momentos em que ele volta muito no passado, momentos de divindades, algo completamente, como é que fala? Celestial. Mas da perspectiva da fala dos personagens, o tempo é muito variado. Mas na realidade o tempo é só uma conversa entre duas pessoas, que acontece o tempo todo no quarto. Só depende da perspectiva que você vai ver. Pelo narrador, o tempo ele não varia, na verdade. Teve alguns chutes também, que essa conversa do padre com o José aconteceria no porão, na verdade, contrário. Nesse conto de Machado de Assis, a gente não consegue saber muito qual que foi o enfoque que ele queria tocar, se era o romantismo ou o realismo, porque dependendo de como você vê a história, você pode chegar nas duas conclusões. Por exemplo, se você focar na história de que José Maria tá falando a verdade, que ele teve uma segunda vida, que ele reencarnou e viveu tudo aquilo, a gente pode levar num lado mais romântico, já que um espírito voltando à Terra e conversando com o padre das coisas que viveu, e se você parar pra pensar no final, ele sendo possuído por um diabo indo atrás desse padre, é uma coisa mais fantasioso. Mas se você pensar José Maria como um louco, que tem algum problema psíquico, você vê um lado mais realista, uma coisa que possa acontecer mesmo. Então, dependendo da forma como o leitor entende a narrativa, você pode chegar nesses dois conceitos. Um adendo também é que a gente viu várias análises e cada uma falava uma coisa diferente, então é muito confuso pra gente. Ele coloca isso no conto dele, chamando, sempre que o padre chama o seu servo, ele chama pela cor de pele dele, o preto. No conto de Machado de Assis, vemos que a religião é o enfoque, já que vemos que José Maria trata o padre com bastante respeito, Monsenhor, que é chamado toda hora o padre. Vemos também que a religião é o que rege a sociedade daquela época. Por exemplo, os dogmas da igreja, José Maria deixa bem claro que seguia a risca. Por exemplo, quando ele beijou a esposa dele, mesmo um beijo que nos dias atuais você fala, meu Deus, é só um beijo. Naquela época ele já estava pensando em casamento só por beijá-la. Então você vê que a religião tem uma forte força. Outra metáfora que o livro deixa pra gente é sobre a ceia que José Maria participou, que ele conta a ceia como ceia de homens e mulheres. Nessa cena, ele se vê como um homem inexperiente, parecendo que é a primeira vez que ele aceita e contra os seus conflitos internos de sabedoria e se arrisca a desfrutar de prazeres novos. E nessa ceia, ele se vê meio que se entregue de corpo e alma, pode dizer assim, mas não vemos o mesmo das mulheres lá, parecendo mulheres já perdidas daquela época. Mas depois disso, que ele meio que se apaixona pelas duas mulheres que ele fica nessa ceia, ele se vê mais retraído ao amor. Quando ele se encontra com a sua esposa, mesmo ele super apaixonado, ele fica com medo desse amor que ele sente por ela, e por isso ele quase não se casa com ela.
O enfoque do livro também chama muito a atenção para o comportamento do padre, que a todo momento, mesmo ele tentando parecer o mais calmo possível na frente do José Maria, por dentro ele tá aflito e com medo do homem louco, porque ele não sabe o que José Maria é capaz de fazer. E no final do livro, quando José Maria saca a arma e mostra pro padre, o padre se vê sem saída e com medo. E ele fica andando para trás e José Maria perseguindo meio que ele. E os sons de cima mostram também um conflito entre a realidade e o sonho, porque quando o José Maria meio que reencarna o olhar do diabo na própria face, é como se o sonho e a realidade estivessem se unindo, e essa união trouxe o conflito, e é o conflito que mostra no sótão que está acontecendo a O que eu achei sobre os personagens é que, basicamente, cada um deles tem um propósito ali. A esposa do José Maria tem um propósito, o próprio padre tem um propósito, o empregado dele. Todo mundo tem, tipo, pequenos detalhes que só são colocados ali. Eles só estão ali pra fazer uma determinada coisa e eles nunca são trazidos de volta. E, falando especificamente sobre o José Maria, é muito interessante a gente analisar como parece como se ele estivesse falando sozinho, como se fosse um monólogo. Porque, apesar de fazer várias e várias perguntas pro padre ao longo do livro, como se, por exemplo, a alma dele já queimou, ele ainda não deixa o padre responder. Ele espera coisa de 3, 4 palavras antes de retomar a história, como se nada tivesse acontecido. E eu não sei se essa é uma característica da ansiedade que o José Maria tinha em contar a história, ou simplesmente da personalidade lunática que ele tinha ao longo da história que ele estava contando. E uma coisa bastante interessante é, principalmente na cena da ceia, porque é muito confuso a forma como ela é contada. Porque a gente sabe que tem um duplo sentido carregado naquela cena, principalmente quando as mulheres se sentam ao lado dele, cada uma cura ele de um lado. Apesar de eu não ter conseguido imaginar ou entender essa parte até agora. Mas uma cena bastante complexa e difícil de se analisar. Principalmente porque o que elas querem dizer com cura? Cura seria tirar o conhecimento dele, então sexo significa falta de conhecimento. Porque no fim isso dá certo. É a primeira vez que ele não pensa nas consequências e nas coisas, simplesmente quando ele tá ali com as duas mulheres, mesmo que isso não dure muito, porque logo ele já volta ao normal de se preocupar com tudo e todos.